Entrevista. 10 horas e 40 minutos no programa Renascer. Nós vamos agora à entrevista e com muita alegria eu recebo aqui o Dr. Manuel Matias Filho, ele que é especialista em direito do consumidor. E sempre tem uma novidade, algo que não está tão claro e o consumidor precisa saber para que possa tomar as providências, se defender, né? E olha só, o consumidor que financiou algum bem de maior valor, como imóvel, veículo, tirou dinheiro emprestado em banco, adquiriu uma dívida no cartão de crédito ou cheque especial, que só vai aumentando dia após dia, após ter caído em algumas armadilhas que são usadas no cotidiano pelos bancos brasileiros. Hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito importante: armadilhas em contratos bancários. Saiba como escapar desta situação com a participação do Dr. Manuel Matias Filho. Bom dia, doutor Manuel, prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Ezequiel, um prazer enorme estar aqui na Rádio Nordeste. E é interessante que normalmente o consumidor, dentro de uma situação de contrato, ele apresenta-se aquela documentação e habitualmente o camarada não tem muito tempo de ler aquelas informações ou não quer perder muito tempo e acaba assinando coisas que depois vão trazer problemas. Eu queria que o senhor falasse algo nos explicando o que a lei entende como contrato. Muito bem. O que a lei define como contrato vamos simplificar a coisa, é um contrato, é um trato, né, feito por duas ou mais pessoas de maneira escrita, né? Existe contrato, por exemplo, contrato de trabalho, né? Ele se materializa na carteirinha de trabalho, na CTPS, né? Se não houver assinada a carteira, se ela não estiver assinada, o contrato ele precisa ser provado, né? Ou seja, se prova a relação de trabalho, embora não exista um papel, né, com aquelas características de sempre, né? Mas contrato é isso. O contrato pode ser verbal, pode, tá? Foge um pouco, né, da definição e tal, mas tem-se, afinal, um trato feito por duas ou mais pessoas, né? Assim é que a lei entende. E a lei vai mais adiante, dizendo que o contrato funciona como uma lei que vigora apenas entre as partes, né? É um vínculo entre digamos assim, o contratante e o contratado. Isso, né? Estabelece obrigações. Esse documento é o que vincula, né? Exatamente. Se for só uma pessoa, não se tem um contrato, né? Pode ter uma declaração, pode-se ter um compromisso, não é? Tá? E outros tipos de obrigação firmada por uma pessoa só. É o recibo, é isso aqui, muito bem. Então o contrato ele tem suas características e para ser um contrato perfeito ele deve ser escrito e respeitar determinadas regras, tá? Determinadas formalidades. Ele acaba se tornando perfeito com a assinatura de duas testemunhas, pelo menos. É o que numa linguagem um pouco mais popular, é o que amarra, né, aquela documentação, justamente o fato da presença das testemunhas. Mas, doutor Manuel, de forma geral, o grande problema com alguns contratos é que as pessoas, como eu falei antes, não leem quando assinam, e quando leem, há uma linguagem técnica, todo um vocabulário que poucas pessoas têm conhecimento de palavras, de artigos, de informações que estão no contrato. E as pessoas o não bem habilitadas, e outros até que conheçam, mas não entendem, né? Exato. Como é que o senhor analisa essa situação? Deveria se mudar essa linguagem dos contratos, tornando mais acessível ao conhecimento da população? Pois bem, a linguagem pode ser mais acessível ou não, dependendo do assunto que trata, né? Certo. Que é tratado ali. Porém, é importante que a pessoa que está envolvida, está se vinculando àquele contrato, entenda perfeitamente tudo que ali é dito, né? Se tem uma palavra, vamos dizer, que ela não conhece, é preciso que ela peça esclarecimento e que seja dada a ela o esclarecimento para que ela não assine e depois conteste, né? Depois ela questione determinada cláusula. Tá? Então é importantíssimo que o contrato reflita, né, o que foi tratado.
ok? E às vezes acontece, nós vamos falando sobre a questão de contratos bancários, mas nos contratos comuns você encontra aquelas letras bem miudinhas, né? Que quase imperceptíveis, mas ali tem algumas informações importantes dentro daquilo que está sendo contratado, né? Pois bem. Então existem os contratos que são firmados entre pessoas comuns, né? E existem os contratos de adesão, né? Os contratos de adesão são confeccionados, né, por empresas, por bancos, financeiras, etc. E esses contratos são muito grandes, né? E às vezes as letras são realmente muito miúdas, né? As pessoas já não costumam ler esse tipo de contrato, porque sabe que não consegue modificar as cláusulas, né? A grande maioria delas, tá? Mas hoje a lei proíbe que as coisas mais importantes sejam em letras miúdas e que, ao contrário, sejam em letras grandes, sejam maiores, sejam destacadas. Tá? Muito bem. Doutor Manuel, quais são as principais armadilhas encontradas em contratos bancários? As armadilhas, são inúmeras e, a depender do tipo de contrato, né, tem-se uma incidência de tal qual modalidade. Pois bem, mas os contratos, eles que são feitos, né, com essa intenção, a intenção de enganar, né, de aprisionar o contratante, eles costumam ter obrigações que não são recíprocas, ou seja, impõem obrigações para uma parte e não a outra, liberam uma parte e não a outra. Tá? Então é preciso examinar cada caso. Tá? Os contratos, eles devem ser lidos por especialista e, a depender do valor, né, que está em jogo, tá? As pessoas não devem, em absoluto, assinar o contrato sem antes consultar um advogado, né, que se dedique, de preferência, né, ao estudo dessas questões. Tá? No caso é interessante, doutor Manuel, ao seu ver, a pessoa pedir a cópia desse contrato antes de assiná-lo e ler, ou pelo menos ser lido por um advogado conhecido, alguém que tenha conhecimento, para que possa explicar, de repente, item por item, aquela pessoa que vai contratar um serviço, não é isso? Exatamente. Ninguém é obrigado a assinar imediatamente o contrato sem entendê-lo e sem levar para um advogado de sua confiança, né, para que examine o contrato. Quanto maior o valor em jogo, mais importante é esse procedimento. Né? Ok. Muito bem. Nós estamos falando a questão dos contratos bancários. É legalmente aceito que o consumidor que fez o empréstimo bancário pague no final do acordo mais do que o dobro da dívida inicial? Veja só, legalidade pode existir, né? Porém, legitimidade talvez não, né? Verdade. Na maioria dos casos. Né? Em se falando de contratos bancários, né, que envolvam financiamento e tudo, não é? Tem muitas questões a serem discutidas e algumas delas, elas não se resolvem administrativamente, amigavelmente e tal, né? Então a pessoa acredita que vai lhe custar tanto e acaba custando muito mais. Né? Nessa situação é que precisa então, né, do socorro, né, de um advogado, né, para revisar esse contrato. Tá? Então a pessoa está comprando um carro, né, e depois descobre que vai pagar por mais de um contrato, mais de um carro, não é? É verdade, é importante a atenção e aí o conhecimento. Olha, chega uma pergunta aqui do ouvinte, Jean Callen, que abriu uma conta no banco, mas depois abandonou a conta, né, sem encerrá-la formalmente. Depois de quase 6 anos, ele recebeu na sua casa um cartão de crédito vinculado à conta que ele presumiu ter sido cancelada. Aí vem a pergunta, é obrigado ele pagar as taxas bancárias acumuladas nesse período, ou isso deveria ser previsto em contrato?
Veja só, a pessoa que não quer mais uma conta, é preciso que compareça ao banco, né? Não adianta apenas deixar ela sem dinheiro. Movimento, é verdade. E não movimentar. É preciso que peça o encerramento. Na maioria das vezes haverá cobrança de tarifa, que a pessoa precisa saldar, né? Como é que resolve isso? Sabendo o que vai cair na conta, né? Quanto é que vai cair de tarifa e deixar o dinheiro ali na conta para que, né, essa dedução encontre saldo, né, e resolva ali naquele momento, né? Depois de um tempo é até interessante voltar a contactar o banco e certificar-se de que a conta realmente foi encerrada, porque esse problema não é muito frequente, tá? A remessa de cartão de crédito, ela é até proibida, ou seja, a pessoa receber em sua casa um cartão, tá? Isso acontecia muito, hoje já é combatido e tal, existem normas que, né, que impedem, que desestimulam as financeiras a enviar cartão dessa maneira, né? Se ele recebeu, então é preciso, se não quer o cartão, então devolver, tá? E se comunicar e dizer, olha, eu não quero esse cartão e tal, não usei, não, né? Ele passa a funcionar na hora em que registra a senha para utilizar, né? Isso. Então depende, esse caso, do interesse que a pessoa tem ou não por aquele cartão, não é? Verdade. Olha, saindo um pouco desse assunto da questão bancária, mas dentro do assunto de contratos, há uma expansão, inclusive, do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, e muitas pessoas correram para aquisição do imóvel, dado algumas vantagens e preços e condições de empréstimos, a capacidade do banco adentrar com aquele valor de financiamento, enfim. Mas não souberam das condições do pagamento dessas condições contratuais. O que acontece? Nessa modalidade de contrato para financiamento de imóvel, pode estar acontecendo alguns abusos bancários com relação a taxas embutidas, e quais são os casos mais recorrentes? Veja só, os contratos são múltiplos, a gente não consegue, né, vamos dizer assim, definir um tipo só de contrato e tudo. Nesse programa Minha Casa Minha Vida, quem administra é a Caixa Econômica, né? Muito bem, então é comum as construtoras e financeiras imporem determinadas despesas para, né, o contratante. Então, por exemplo, nessa área habitacional, elas obrigam a pessoa a pagar pelo registro do contrato, né? Não é nem o registro do imóvel, daquela propriedade, contrato, mas do próprio contrato. Isso tem um custo significativo. Pois bem, então uma despesa poderia ser dela ou poderia ser dividida e tal. Então é imposta em alguma cláusula, dizendo que o contrato há de ser registrado e quem vai registrar é o contratante, né? Então isso já surpreende, as pessoas não são avisadas, né, de que vai ter isso, e muitas vezes não tem nem condição realmente, né, de arcar com aquela despesa, né? Tá? E assim vai, essa é, digamos, a primeira surpresa que a pessoa tem quando adquire um imóvel, né, financiado. Ok, estamos conversando com o doutor Manuel Matias Filho, que é especialista em direito do consumidor, falando sobre a questão de contratos e algumas armadilhas que estão ali, sempre passam desapercebidas e muitas vezes trazem alguns prejuízos para aquele contratante, né? Doutor Manuel, eu queria falar com o senhor sobre a questão, quais os cuidados, né, dentro desse nosso assunto, que a pessoa deve ter antes de fechar um contrato, seja ele financeiro, seja ele de empréstimo, ou financiamento de imóvel, ou compra de veículo. Dentro do contrato, qual é a atenção que a pessoa deve ter? Se é um bem de maior valor, um bem durável como esse, né, um bem de capital, falo aqui para pessoas físicas e pessoas jurídicas, tá? Então é importante que leia e realmente consulte, né, alguém que entenda de contratos.
tá certo? Então, não assinar à toa, porque o contrato realmente vincula a pessoa. Verdade. Não há problema nenhum de pedir a antecipação da cópia desse contrato para uma análise melhor, não tem dificuldade, né? Nenhum, exatamente. Então, veja só, a pessoa pode entender todas as palavras que estão ali naquele contrato, né? Entender o português, porém o que tem por trás, quais são as implicações, só um advogado é que sabe, normalmente, tá? A recomendação é essa. Por quê? Porque a pessoa depois fica com problemas, não é? Isso é muito frequente, tá? E para se livrar desse problema, então vai depender da justiça. Muito bem. Então toda atenção é pouca em relação a essa prestação de serviço. E vale salientar que se houver o pedido de uma cópia do contrato antecipada, até mesmo para uma análise, e é óbvio, se a empresa que você está contratando o serviço, ela se negar a entregar essa cópia, você já desconfia. Já desconfia. Já é algo para ser desconfiado, né? Pô, eu estou querendo um serviço da empresa tal. Ela não quer me dar o contrato antecipado ou uma cópia do contrato para me ler e tal, né? Muito bem. Já é desconfiança, na verdade. Exatamente. Olha, veja só, questões, vamos dizer assim, matemáticas também são muito importantes. Você vai financiar um carro e pergunta quanto é a taxa, né? Aí diz a taxa é pequenininha e tal, né? Na realidade, a forma como essa taxa é trabalhada, né? A fórmula matemática que é aplicada, então, faz com que a taxa, na realidade, não seja aquela. Tá? Então, existe a taxa simples e a taxa composta. Então, via de regra, as financeiras usam as taxas compostas, ou seja, juros sobre juros, verdade. como se diz, tá? Então, isso faz com que o bem, né, submetido àquela taxa, né, vale custar muito mais. E os juros compostos, a utilização de juros compostos é disciplinada por lei. Tá? A capitalização mensal é proibida, tá? Por lei, né, e pela jurisprudência, mas é ela justamente a taxa, a forma que as financeiras usam. Comumente, sem problema algum, né? Pois é. Até pelo retorno desses juros que incidem sobre o produto. E, de certa forma, a empresa não perde nada. O consumidor é quem arque com a sua responsabilidade, né? As financeiras e os bancos sabem que é proibida a capitalização mensal de juros, mas fazem. Por quê? Porque poucas pessoas reclamam. Isso. Agora, quando a gente demonstra, né, o efeito, sabe, as pessoas ficam surpresas, tá? Quando veem que estão pagando determinada prestação e o valor, na realidade, deveria ser bem menor. Bem menor. Tá? No final do contrato, a pessoa vai estar pagando muito além do que foi contratado. Esperava, exatamente. Verdade. Então, definiu determinada taxa, mas a fórmula, como essa taxa de juro é trabalhada, faz com que a dívida aumente terrivelmente. Daí porque, por exemplo, um exemplo disso são aquelas pessoas que entram com recurso para diminuição da prestação de veículos, de imóveis. Exatamente. Né? E aí o advogado entra com aquele recurso, né? E acabam ganhando, a grande maioria deles acaba. Ainda que o banco queira também, dizendo, olha, você vai ficar aqui sem poder movimentar por algum período e tal. O banco, mesmo fazendo essa cobrança abusiva, deixa eu entrar no assunto aqui bem rapidinho, ele pode bloquear aquele correntista ou contratante do serviço pelo fato do contratante ter exigido um direito que é seu? E eles dizem, não, só porque você mesmo, por exemplo, na questão do veículo, eu compro um veículo, prestação alta, eu quero que esse veículo caia a prestação, entro com recurso via advogado, e aí quando ele entra com recurso, o banco diminui a taxa, diminui a prestação, né? Mas ele já vai me imputar em outra situação. Não posso movimentar a conta, não posso abrir conta, e às vezes o nome fica blocado. Ele pode fazer isso? Vou responder, muito bem. O nosso escritório tem um número muito grande de ações de revisão de contrato
voltada para a questão dos juros. Veja só, o juro contratado, ele normalmente não se discute, a não ser que seja muito abusivo. O que se discute normalmente é a capitalização, ou seja, a utilização dos juros compostos. Tá? Muito bem, então se ganha 100% das vezes as questões, tá? Então, se existe retaliação, reprimenda do banco, eu não tenho notícia, tá? Isso não se costuma verificar. Chegar, né? Exatamente. Por quê? Porque o lucro do banco já existe, independente daquilo, sabe? Esse excesso que ele cobra, tá? Que ele aplica nos contratos, tá? Ele pode ser retirado, tá, aliviando sensivelmente, né, as prestações e desonerando o contrato como um todo. Tá? Isso daí é um direito da pessoa porque, afinal, é proibido por lei. Tá? Então a pessoa está se valendo de um direito dele. Tá? Ok. Deixa eu fazer essa última pergunta aqui ao doutor Manuel. Eu sei que o assunto aqui dá um dia de programa ou mais, mas olha só. Um ouvinte diz assim: quando trabalhava, recebia o pagamento. Junto com o pagamento, o banco colocava um valor de R$ 50 como cheque especial. Ele retirava esse valor, só que não sabia do que se tratava, né? Depois de alguns anos do ocorrido, ele está sendo cobrado e está, inclusive, ameaçando de levá-lo para o SPC e Serasa. Eu não compreendi bem a... Na realidade é o seguinte, o camarada trabalhava e junto com o pagamento dele havia um valor disponibilizado pelo banco como cheque especial. Ele não tinha conhecimento dessa questão de cheque especial, desse valor que era acrescido ao salário. Então, quando ele ia retirar o dinheiro, ele tirava tudo. Certo. O dele e mais esse valor de R$ 50. E nunca foi cobrado, assim, nunca entrou em detalhes em relação. Só que depois de muitos anos, está sendo cobrado uma taxa em cima desse valor de R$ 50, desse saque que ele tirou do dinheiro que era do cheque especial. O banco está cobrando, inclusive ameaçando de levá-lo ao SPC. Procede o argumento, muito, né? É uma situação muito curiosa e é preciso interessante. Examinar melhor essa olhar, situação. Né? Ok, então vou deixar essa pergunta aqui, inclusive, com o doutor Manuel. E eu quero agradecer a sua participação, né, nesse pouquíssimo tempo que a gente tem, mas eu quero crer que abriu a mente de algumas pessoas, né, doutor? Pois é, eu agradeço o espaço que serve para esclarecer melhor as pessoas. É um prazer ajudar. Ok, obrigado, doutor Manuel, a produção da Djanice Braga. Olha só para você ter uma ideia, na última semana a empresa FIC Financeira Itaú, CBR, foi multada pelo PROCON do Distrito Federal com cerca de R$25 mil em virtude de cobrança indevida referente a uma tarifa de manutenção de um cartão de crédito. Durante o processo, verificou-se que a financeira vinha efetuando a cobrança mensal de R$ 4,99, o valor questionado pelo cliente, que solicitou o ressarcimento em dobro daquilo que foi pago indevidamente. Após análise da situação, a autarquia entendeu a cobrança como manifesta excessiva, uma prática proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Então, só para você ter uma ideia de que precisa prestar atenção, observar bem, para depois não estar aí, como diria um apresentador, na malha fina, né? E não é do imposto de renda, não. Obrigado, doutor Manuel. 11 horas, nós vamos aos comerciais, daqui a pouquinho tem boas novas para a família, para vocês.